Vamos neste momento nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual, aos mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e tantos outros amigos que nos recebem com tanto amor. Vamos nos envolvendo nos braços amorosos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ela que nos envolve em seu manto azul, salpicado de estrelas, e nos diz: tudo passa, irá passar mesmo. E de mãos dadas à Mãezinha, nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, Ele que reencarnou entre nós para nos ensinar o verdadeiro amor e a caridade. E se não for através de Ti, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, Criador do céu e da terra, obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tantas bênçãos que nos dá todos os dias. E com o coração cheio de gratidão, nós louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações e livra, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, envolvendo suavemente cada assistido com muito amor e carinho e muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de desligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E o amarelo no frontal para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos neste momento envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para que alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja.
Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora, relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem seus corações e suas mentes para a palestra desta tarde. Graças a Deus. Boa tarde a todos, amigas, amigos de fé em Cristo Jesus, que as bênçãos do Divino Mestre recaiam sobre cada um de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a escolha das provas. E sabemos todos que vivemos num mundo, num planeta, de provas e expiações. Então é aqui que nós, na Terra, que nós cumprimos aí, passamos por essas provas, por essas expiações. Então é importante que antes de entrarmos diretamente no tema provas, qual a distinção entre prova e expiação? Prova é todo aquele teste que o espírito irá passar quando da encarnação. São aquelas situações que nós vivenciamos, aqui que estamos encarnados, nós somos espíritos, as dificuldades, os obstáculos, aquilo que nos são colocados, a própria prova, com as dificuldades de cada um e a forma como tentamos superar essas dificuldades, essas adversidades. Já expiação é também uma prova, mas a expiação, na verdade, é o resgate de situações que nós provocamos no passado em relação a nós próprios ou ao próximo. É algo que nós tenhamos feito não muito de acordo com as leis morais e que possamos ter prejudicado ao próximo ou a nós próprios. E através da justiça divina, esses espíritos, nós enquanto espíritos, numa próxima encarnação, iremos resgatar, buscarmos o resgate dessas situações. Claro que esse resgate, essa expiação, não necessariamente tem que seja na próxima encarnação. Muitos pensam que na encarnação seguinte a expiação já terá que ser cumprida, esse resgate não. Pode haver uma duração de tempo em outras oportunidades e depende muito da circunstância, depende muito de cada um, de cada espírito. Então, pode-se observar por essa distinção de que toda expiação é prova. Toda expiação é prova. Nem toda prova é expiação. Nem toda prova é expiação. Então, eu diria que prova seria o gênero. Prova é tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que o Espírito irá passar. Entre outras coisas, também, então, essas expiações, esses resgates que deverão ser cumpridos. E essa lição, esse tema, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nas perguntas de números 258 a 273. É quando, então, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade e aos Espíritos que orientaram na elaboração do Livro dos Espíritos, a respeito desse tema, a respeito das provas e da escolha. Então, nós vamos procurar sintetizar o que o que os Espíritos dizem a Kardec por ocasião dessa situação. A primeira questão que é levantada Kardec pergunta, quanto no estado errante, ou seja, na vida espiritual, que nós chamamos de erraticidade, então por isso que chamamos que os espíritos são errantes, e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que acontecerão a ele durante a vida? E vem a resposta. Não só eles têm essa consciência, esse conhecimento,
como na verdade, na maioria das vezes, o espírito escolhe a atividade, escolhe o gênero de provas pelas quais poderá passar. Quer dizer, o gênero de provas, não os detalhes dessas provas. Por exemplo, o que poderíamos citar aqui como gênero de provas? Um espírito programa que, através das orientações dos seus mentores na erraticidade, nos planos superiores, né? Porque existem grupos de patronos, de espíritos que orientam a essa escolha. Então ele diz, eu quero viver no meio de delinquentes, eu quero viver no meio de bandidos, de ladrões, não é? Ponto. Essa é o gênero. Não significa que ele será um delinquente, que ele será um viciado, um bandido. Ele poderá ser alguém que venha trabalhar na correção dessas falhas. Alguém que pode vir a trabalhar num sistema penitenciário, né? Que poderá ser um assistente social, né? Alguém que vai lidar com essas criaturas, não necessariamente que ele venha a ser um bandido, entendeu? Mas alguém que estará no meio desse gênero. E as circunstâncias, os detalhes que são definidos à medida em que as coisas vão acontecendo. Então, ele não fica sabendo, não há consciência de todos os detalhes, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, né? Se o indivíduo virá numa circunstância em que ele irá casar, se não irá casar, se terá filhos, não terá filhos. Então, são os gêneros de prova. Da mesma forma, aquele que diz, eu quero nascer no meio, pretendo reencarnar no meio da riqueza. Quer dizer, então, veja, por sinal, que a riqueza é uma das provas mais difíceis, mais contundentes que existem para serem cumpridos. Porque, de repente, ele poderá ser um indivíduo que busca, que objetiva alguma coisa enquanto espírito, e na prática poderá ser alguém com avareza, alguém com egoísmo, né? Então, quando se projeta a vida futura, quando se projeta o retorno à vida espiritual, sempre buscando, amigas, amigos, o crescimento moral, o crescimento espiritual. Lá no espaço, o espírito projeta a sua evolução. Ele é orientado pelos mentores pela sua evolução, pelo seu crescimento. Porque o espírito tem, como nós temos aqui encarnados, o livre arbítrio. Ou seja, a liberdade de fazer aquilo que ele acha que deve fazer. E a sua responsabilidade. Quer dizer, então, é medida o grau de responsabilidade desse amigo, desse espírito que vai reencarnar. Então vem a questão, mas não é Deus que define todas as coisas? Porque o espírito pode ter a escolha? Sim, nada se faz sem a quiescência final de Deus, evidentemente. Mas o espírito tem essa liberdade de escolha a partir da sua evolução. Tudo depende do seu grau de evolução. Isto é importante frisar. Então, um espírito, vamos chamar de espírito primitivo, que ainda não tem uma noção, que não tem uma consciência. E vocês sabem que todos nós, ao nascermos a primeira vez, nascemos simples e ignorantes. Tá? Então, naquele momento, nós não tínhamos a noção do que seria uma encarnação. Então aí existe um direcionamento, uma orientação divina, no sentido das primeiras orientações. À medida que esse espírito vai reencarnando sucessivamente e vai adquirindo conhecimentos, e vai adquirindo situações de domínio das circunstâncias e dos detalhes, esse espírito pode então, como os espíritos nos dizem, vir então estabelecendo e programando a sua reencarnação. Então é importante que a gente frise que o espírito não vai conhecer os detalhes. O espírito conhece o gênero, tá? Até porque, isso também se torna importante, que quando nós reencarnamos, quando nós vamos nascer, né? Quando seremos a criança, o bebê, o espírito esquece tudo. Tudo aquilo que nós programamos, né, no plano de erraticidade, aquilo que foi programado, que foi escrito, que foi direcionado, nós esquecemos, porque senão não haveria mérito nenhum. Quer dizer, ao reencarnar, nós saberíamos aquilo que efetivamente temos que fazer de bom e aquilo que não devemos fazer, que não seja bom, entendeu? Então, e veja que é importante esse esquecimento, porque aí é que vai
cada um de nós vai ser posto à prova se realmente nós aprendemos lá em cima aqueles ensinamentos, se aquilo que nós nos dispusermos a cumprir, porque somos nós que assumimos um compromisso, é o Espírito que assumiu um compromisso. Não foi a espiritualidade que disse, não, você vai fazer isso ou aquilo. Salvo, como eu disse a você, aqueles espíritos de primitivismo, aqueles espíritos dos silvícolas, aqueles que não têm nenhum entendimento, nenhum conhecimento, vivem na barbárie ainda. Tá? Então, isso é muito importante de se antever. E aí vem perguntas seguintes, né? Em que... na pergunta 259, que diz o seguinte: se o espírito pode escolher o gênero de provas, conclui-se que todas as atribulações, os problemas, foram previstos e escolhidos por eles, pelos espíritos? Sim, realmente. Os espíritos sabem, em função dessas orientações que receberam e viram nas suas telas aquilo que aconteceu, aquilo que fizeram na vida passada, na vida pregressa, eles têm noção de situações passadas para poder, então, ou através do resgate, ou através de situações outras, em que voluntariamente ele escolhe as provas. Pode acontecer dele voluntariamente escolher as provas. Por exemplo, um espírito já evoluído, um espírito que teve passagens e passagens na Terra, mas em que ele tem muito mais qualidades do que defeitos, em que ele tem uma situação mais evoluída espiritualmente. Esse espírito pode, para diminuir o seu resgate, para diminuir aquilo que ele deve, para diminuir os seus débitos, ele escolhe uma determinada missão. Então, um espírito pode escolher, dizendo o seguinte, para eu tentar diminuir o meu encargo, eu quero vivenciar, eu quero retornar junto ao meio de viciados. Veja o risco que essa criatura, que esse espírito passa, que esse espírito corre, porque ele virá numa condição em que ele vai se envolver com outras criaturas, esquecendo aquilo que ele prometeu. Ele esquece aquilo que foi prometido, que ele iria cumprir. Então esse espírito vem e vai vivenciar no meio, não importa aqui em que circunstância, dele vir como um próprio viciado e superar este vício, como também alguém que vem no sentido de domesticá-lo, de orientá-lo, como já frisei anteriormente, como um assistente social, como um médico, enfim, alguém que vem no sentido de levar aquela vida adiante, aquele compromisso que ele assumiu. Outra pergunta também que se faz. Quando nós desencarnamos e vamos para a erraticidade, vamos para o mundo espiritual, em seguida já se estabelece a próxima encarnação? A resposta, de modo geral, é não. Existe um tempo, existe um prazo, um tempo para que essa criatura venha a reencarnar. Espíritos muito evoluídos, espíritos de uma estirpe muito elevada, sim, às vezes podem, por força até de compromissos que esse espírito assumiu, algumas vezes ele pode vir. Esse espírito pode vir porque ele já busca outras missões e permissão existe para que assim ocorra. Mas veja, são espíritos de muita evolução. Não ainda espíritos puros. E em seguida eu vou comentar sobre espíritos puros. Quer dizer, não são espíritos puros, mas espíritos evoluídos que já cumpriram muitas das metas e eles assumem compromissos. Como eu disse agora, esse compromisso, por exemplo, de assumir, de entrar num grupo de viciados, né? As mais das vezes, na maioria das vezes, o tempo de reencarnação, em reencarnatório, ele é mais um pouco demorado. Não existe um tempo, não vamos aqui estabelecer tempo. Existem criaturas que 2, 3 anos, 5 anos podem reencarnar. E existem criaturas, é incrível dizer isso, mas centenas de anos. Porque ainda são espíritos que estão no primitivismo, estão ainda numa fase de dificuldade, numa fase de involução, não evoluem, não conseguem evoluir. Então são espíritos que precisam. Por que ficam tanto tempo no espaço? Para serem orientados, porque é lá é que receberão toda a orientação, lá é que os mentores, amigos e a espiritualidade mais chegada ao divino
orientam no sentido de um aprendizado. Por isso existem as várias colônias, por isso existem as várias moradas. Veja, quando Jesus dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. São as várias moradas de ensinamento, de orientação. Algumas mais evoluídas, outras nem tanto, mas que buscam a orientação. Então, por isso que os espíritos estão lá em cima buscando orientações. A partir do momento que se considera apto, então ele vem. Então ele vem, estabelece, muitas vezes estabelecendo em primeiro lugar os laços de família, porque vocês sabem, existem os laços de família espirituais e os laços de da família material, família física. Então aí que se estabelece esses laços, e ele estabelece aquilo que ele busca, aquilo que ele vai desenvolver, aquilo que ele vai desempenhar, né? Então, normalmente existe um tempo para a reencarnação. É importante que se frise, mas esse tempo ele é elástico e varia de espírito para espírito, varia de evolução individual para evolução individual. Depende de cada um do seu crescimento. Por isso, que, amigos, que nós, no plano físico, voltando um pouquinho aqui à Terra agora, nós temos que buscar o quê? Buscar o conhecimento, buscar os ensinamentos de Jesus para auxiliar a todos, para que olhemos o próximo. Jesus nos deixou o quê? Os ensinamentos. É a Ele que nós seguimos no sentido da prática do bem, na prática do amor, da caridade, no sentido de que busquemos a nossa evolução espiritual. E foi aí que Kardec, através daquilo que recebeu dos Espíritos, nos deixou os escritos. E é impressionante, é importante que todos leiam este capítulo no Livro dos Espíritos, que tem lá perguntas a perguntas, né? Eu, em função do tempo, estou me limitando àquelas mais importantes, porque são várias perguntas, como eu disse a vocês, que vai do 258 à questão 273. Então, são várias e várias questões que se fazem, né? Por exemplo, uma outra questão que se levanta, a questão, pode um espírito no mundo espiritual, estabelecer a profissão que ele vai escolher, que ele vai desenvolver na encarnação seguinte? Insisto, a profissão já seria aí uma circunstância. A profissão é um detalhe, mas ele pode optar no meio, o gênero, o meio em que ele iria desenvolver. Então, por exemplo, um espírito que pensa, eu gostaria de estar envolvido na ajuda de pessoas, na busca de auxiliar as pessoas. Esse auxílio pode ser, de repente, alguém que venha a ser, alguém que vai trabalhar numa enfermagem, que vai ser um médico. Quer dizer, de certa forma, ele está escolhendo, ele está vivenciando o gênero da atividade que ele vai desenvolver. Não significa a profissão, evidentemente, isso será a circunstância de cada encarnação de cada um de nós. E aí que eu queria chamar a atenção de vocês como um exemplo, porque são poucos os exemplos que pode se citar nesse sentido. Um exemplo que Chico nos passa, e com referência à profissão. Ele disse o seguinte, que uma vez, em novembro de 76, ele foi procurado por uma senhora que queria uma mensagem de seu filho. Seu filho havia desencarnado e ele gostaria de receber uma mensagem. Aí ele indaga o porquê dessa preocupação, a mãe muito triste. Então ela disse, não, porque meu marido e eu talvez tenhamos cometido aí um deslize. Nosso filho, desde pequeno, dizia que queria ser padre. E nós dizíamos que isso era um absurdo. Onde se viu ser padre, que tinha tantas profissões, por que padre? E ele insistia nesse sentido, e foi indo até a adolescência. Até que chegou um momento em que houve um momento final, em que ele insistiu pela última vez, e nós dissemos, não, você não vai ser padre, você vai seguir outra profissão, e não padre. E de repente esse menino vai ao seu quarto e se suicida. Então vejam, amigas, o que ele quis dizer para nós, o Chico, de que existe o livre-arbítrio e que existe a posição daquilo que cada um busca. Então, não significa que ele já estava estabelecendo uma profissão, mas era algo que ele trazia muito possivelmente dentro de si, até essa triste realidade, né? Então, essa triste
triste final. Então, vale a pena a gente ponderar também esse aspecto, porque há muitas crianças, muitas menininhas, muitos menininhos que dizem, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Claro que muitas vezes é em função do meio, em função dos parentes, daquilo que se fala. Mas quando alguém, muitas vezes um jovem, uma jovem, já escolhe alguma profissão, que nós não tolhamos, porque muitas vezes pode sim ser uma escolha que ela fez lá atrás. Tá? E de repente nós queremos que o filho ou seja médico, ou engenheiro, ou advogado, e de repente ele não quer nenhuma dessas profissões, ele quer uma outra profissão. E ele vai ser aí um engenheiro frustrado, um médico frustrado, um advogado frustrado. Então há muito cuidado nesse aspecto. Chico nos alerta sobre isso, dos cuidados, não que não se estabeleça. Entendam bem, eu não estou dizendo que nós vamos, que na reticidade se escolhe a profissão. Não é isso, se escolhe o gênero. Mas às vezes há criaturas que vêm já com essa condição, que querem, desde pequeno, o menino já sabe o que quer, já busca. Então, muito cuidado ao quererem fazer a cabeça do jovem. Tá? Muito cuidado nesse sentido. E gostaria de passar um exemplo para vocês, uma situação que ocorreu no plano espiritual, ocorreu numa das colônias, que foi com André Luiz, lá no Nosso Lar. Vocês sabem que Nosso Lar é a colônia, né, dirigida por André Luiz. Já houve até um filme sobre isso, são livros, né, dele. Enfim, e isso ocorreu com André Luiz, enquanto estava aprendendo, buscando conhecimentos no Nosso Lar. E está num livro escrito em 26 de fevereiro de 44. Veja, um livro, um dos mais antigos, né, da série de André Luiz e de Chico Xavier. Esse livro é Os Mensageiros. E há um capítulo muito interessante, capítulo 7, que se chama A Queda de Otávio. Então é uma história que, de certa forma, vem dizer aquilo que a gente tentou passar para vocês, porque é um tema bastante extenso, mas nós procuramos aqui ser mais sintéticos possível, porque dentro da nossa limitação, obviamente, de tempo. Otávio era um indivíduo, um espírito. Então, lá na casa, no Nosso Lar, um espírito que tinha um conhecimento bastante razoável. Um conhecimento até bem evoluído da vida espiritual. Então ele tinha que projetar a sua volta, o seu retorno. E no seu retorno, ele é cercado de uma série de mentores, de uma série de amigos espirituais. 6 mentores em particular, que o acompanharam muito, durante 30 anos, orientado durante 30 anos, veja, no espaço, no plano espiritual, vocês sabem que não existe noção de tempo e de espaço, diferente da nossa. Mas se fôssemos trazer para a nossa realidade, seriam em torno de 30 anos. E ele programa retornar. E nesse programa é projetado a ele uma missão de um tarefeiro, uma missão de alguém que viria socorrer as pessoas mais necessitadas, que viria socorrer as pessoas em dificuldade. Ponto. Né? O restante são circunstâncias. O que iria acontecer são circunstâncias. É importante que ele foi orientado por 6 pessoas, por 6 espíritos de muita luz, né? E ao longo desses 30 anos estabeleceu-se que ele viria como, vamos chamar de um missionário, né? Tudo programado. Esta criatura renasce numa criança saudável, com todas as condições físicas, né, para receber aquele espírito. E esse espírito, então, vai aí desenvolver a sua tarefa, né? Vai desenvolver a sua tarefa, Otávio. Ele, desde cedo, está num lar em que a mãe é espírita. O pai não era espírita, não tinha religião, mas era um homem de bons costumes, um homem centrado, um homem do bem. Mas ele, desde logo, já começa a ter algumas dificuldades, não é? E a mãe procurando orientá-lo no sentido do seu encaminhar, do sentido da sua evolução, né? E muitas vezes, instintivamente, ou seja, intuitivamente, ele sentia
que ele tinha que buscar fazer o bem, trabalhar no bem, trabalhar em benefício do próximo. Ele sentia isso. Ocorre que aos 13 anos ele perde a mãe. Ele perde a mãe e ele fica, né, numa fase de desespero, evidentemente. E quando, aos 15, o seu pai casa-se novamente. E a madrastra, ela traz mais 3 filhinhos. Né? Ela traz 3 filhinhos do primeiro casamento, que ela também era viúva. E não era espírita, mas com muita vivência assim, doutrinária, muito conhecimento religioso. E procura orientá-lo, procura fazer com que ele siga e sentiu nele a necessidade de seguir na linha doutrinária espírita. Então ele começa no centro, começa a ter as atribuições, mas lá fora chamavam. Né? Lá fora ele era atiçado por situações de vício, por situações em que muitas vezes somos chamados, né? Somos assim cercados por criaturas que não querem que a gente siga naquele caminho. E nós temos o livre-arbítrio, podemos ou não seguir o que nós achamos que devemos seguir. Né? E ele vai se desvanecendo um pouco da doutrina, questionando muito aquilo que ele buscava, e não realizava ainda, não servia, e não realizava. Né? Ocorre que, em seguida, o seu pai vem a falecer. Com 19 anos, o seu pai vem a falecer, então aí ele se perde porque ele ficou sem a mãe, sem o pai, né? E só com a madrasta, né? Que aliás era uma excelente pessoa em relação a ele. E ficaram ali, então, os dois, com 6 órfãos, além dele. 3 do primeiro casamento, que eram irmãozinhos dele, e outros 3 que vieram do casamento seguinte, não é? E ele fica com aquelas criaturas, né? E a mãe diz, a madrasta diz, agora você vai me ajudar, você tem que, né, vamos fazer tudo possível. Com você entrando, você continuando nas suas atividades, você vai me auxiliar. Mas ele fracassa. Ele fracassa e entra realmente num descaminho, ele entra num descaminho material, um caminho para vícios, né? E abandona totalmente aquela situação doutrinária que ele tinha como missão, né? Cria um desconforto para a sua segunda mãe, né? Que logo em seguida é recolhida ela passa a ser a um leprosário. Ela contrai o mal de Hansen, né, hanseníase, e vai para um leprosário, e ele fica sozinho com as 6 crianças, naquele estado em que ele se encontrava. E ele põe essas crianças na rua. Ele não tem condições de ficar com elas, e né, põe essas crianças à rua, e os 6 órfãos, né? E ele continua na sua vida, né, deletéria, né? Até que ele conhece uma mulher e tal, e ele é forçado a casar, né? Por razões que o autor não explica no livro, ele é obrigado, faz um casamento forçado, um casamento necessário, e ele casa-se então com essa criatura, né? Só voltando um pouquinho, que foi uma omissão da minha parte aqui, em que uma da única condição que foi lhe dita quando ele viria reencarnar, quando ele ia seguir na sua missão missionária, é que sugeriram que ele não deveria casar-se. Por quê? Como missionário, muito possivelmente, né, pelas funções que ele teria, imaginava-se que ele iria desenvolver muitas e muitas atividades, e que ali o casamento talvez não fosse muito confortável em termos do atendimento, daquilo que faria para terceiros. É um detalhe que passou. Mas, enfim, ele casa-se, mas é um casamento totalmente difícil para ele, um casamento terrível, em que nasce, aí ele tem um filho natural, filho dele, em que vai crescendo, e ele e a mãe transformam a vida desse rapaz num verdadeiro inferno.
se transforma a vida dele num verdadeiro inferno. Ele entra definitivamente para o mundo das drogas, com remorsos, porque ele passa muitas vezes a vislumbrar aquilo que havia sido projetado, e isso acontece na nossa vida física. Muitas vezes nossa consciência bate e nós não sabemos porquê, nossa consciência nos chama muitas vezes em função de situações, de erros, né? E começou essa consciência a chamar, e ele veio a falecer, a desencarnar com 40 anos, né? Então, ele vai ao plano, é aí que está a história, se segue, né? Então, e ele então cai, ele diz, fracassei porque não cumpri tudo aquilo que eu prometi. Tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu me incumbi de fazer, eu nada fiz. Só fiz coisas erradas, só fiz coisas que traíram aquelas criaturas que me ajudaram, né? E ele vê lá aquelas 6 criaturas que ele havia abandonado. Aquelas 6 criaturas foram aqueles 6 espíritos de muita luz que o ajudaram a reencarnar. Aquelas 6 criaturas que ele pôs na rua, na amargura, foram aquelas 6 criaturas que durante 30 anos, no mundo espiritual, que o auxiliaram no sentido da sua reencarnação. E ele diz, perdi a encarnação. E é quando André Luiz, então, que também estava em aprendizado. André Luiz diz para que tivesse calma, para que não se desvanecesse, né? Para que não se desesperasse. E aí é que surge o imprevisto da história. 2 daquelas criaturas que também o auxiliavam, que não se pronunciavam quando eram, essas criaturas se apresentam a ele, criaturas de nome Isaura e Isabel, que eram a mãe e a madraça dele. Se apresentam a ele e dizem, não, filho, você terá novas oportunidades. Você vai, evidentemente, ter momentos de sofrimento, de amarguras, o seu aprendizado será longo, mas você terá oportunidade de retorno, porque Deus permite a todos essa oportunidade de retorno. Não existe o encerramento de atividade do Espírito. O Espírito, mesmo que não bem sucedido, ele tem a oportunidade, daí a grandeza divina, da grandeza né, que temos em Deus, no sentido de dar oportunidade a todos nós, filhos, para que voltemos, para que busquemos resgatar as nossas dificuldades, fazer o nosso resgate, buscar através das provas o nosso crescimento, porque nós estamos nesta vida, estamos no mundo de prova, de expiação, num mundo de dificuldades. Vivemos num mundo de dificuldade, evidentemente, porque assim somos levados, porque assim viemos, e nós é que formamos este mundo de prova e de expiação. Então, que nós possamos refletir sobre a lição, no sentido da nossa evolução, da nossa vida física, daquilo que temos que desenvolver, e da nossa vida espiritual, enquanto encarnados, que aqui estamos, e também em termos do nosso futuro, do nosso eventual sucesso, que assim devemos buscar, sempre seguindo na linha do bem e buscando as orientações, buscando os ensinamentos de Jesus, porque ali é que está essa verdade, e essa verdade de Jesus é que nos conduz e conduzirá a Deus um dia. Graças a Deus, que Jesus abençoe a todos. E nós, neste instante, gostaríamos de agradecer nosso querido Valdir pelas palavras desta tarde e pedir que o Cristo abençoe a sua família, a todos os seus entes queridos, com muita luz, muita paz e muita harmonia. E mais uma vez, serenando os nossos corações, vamos fechando os nossos olhos, tomando uma respiração profunda. E vamos visualizando no centro deste salão um lindo coração brilhante. Neste coração, vamos depositar nossos melhores sentimentos, pensamentos e vamos vibrar por todos que necessitem de amparo, seja ele físico, espiritual, emocional, psíquico, em todos os cantinhos do planeta. Que todas as pessoas que necessitem de amparo neste instante possam ser envolvidas pela espiritualidade de luz. E vamos então vibrando pelo nosso planeta Terra, nosso lindo planeta azul,
que ele seja envolvido pela luz branca do Cristo neste momento de transformação. Vibremos pelo nosso Brasil, nosso lindo Brasil, terra de tantas riquezas naturais, de um povo alegre e acolhedor. Que possamos, de mãos dadas, rumo à nossa missão, que é a ética e a moral, construirmos um Brasil melhor. Vamos pedir essa espiritualidade de luz que envolva os nossos governantes, para que eles possam governar pelo bem da nossa nação. E neste instante, vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos familiares. Que todos possam ser envolvidos em muita harmonia, muito amor, muito respeito, muita tolerância, muita saúde e muita paz. Neste instante, vamos trazer na nossa tela mental aquele ente querido que necessita de um cuidado, de um amparo, de um carinho. Que a espiritualidade de luz possa envolver ele em muitos lenitivos, fortalecimento e muita luz. E pedimos licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos adquirir tantos ensinos e colocá-los em prática na nossa vivência cotidiana. Que possamos fazer o nosso melhor a cada dia, na certeza de que Jesus confia na nossa capacidade de evoluirmos através do seu amor. Que possamos voltar para os nossos lares em segurança, que tenhamos todos um lindo fim de semana e que possamos estar reunidos aqui na próxima semana em nome de Jesus. Graças a Deus.